Como começar na fotografia? Se você é iniciante na fotografia e você está se sentindo meio perdido, quer começar na fotografia, ter a fotografia como um trabalho, como um negócio e evoluir o seu trabalho para se tornar um fotógrafo profissional, esse vídeo é para você. Meu nome é Arthur Oliveira, eu sou fotógrafo especializado na fotografia de família. Hoje os principais trabalhos que eu faço é o ensaio de gestantes e newborn, principalmente. O meu estúdio é focado especificamente em gestantes e newborn e tudo que abrange a área familiar. Então eu vivo da fotografia, sou fotógrafo há mais de 10 anos e já tenho uma certa experiência interessante aí com a fotografia. E eu já fui iniciante na fotografia e no começo eu tinha essas dúvidas, né? Como começar na fotografia, como é que eu devo fazer para que a fotografia dê certo e que eu consiga finalmente ter a fotografia como meu trabalho principal. Que é isso que a maioria dos fotógrafos iniciantes quer, né? Ter a fotografia como a sua fonte de renda e como o seu meio de vida. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente é muito mais feliz, a gente faz com todo o prazer do mundo, porque a gente ama aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que todo mundo que trabalha com fotografia ama o que faz, né? A gente faz fotografia porque a gente gosta mesmo. Então vamos lá. Como começar na fotografia? Bom, eu acho que o primeiro passo para você começar na fotografia é você comprar uma câmera DSLR, né? Ou você pelo menos ter uma câmera que você possa começar a fotografar. Se você quer ter a fotografia como a sua profissão, né? Quer fazer da fotografia um negócio, aí nesse caso é interessante você ter uma câmera DSLR, uma câmera e uma lente, principalmente para começar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu indico 6 câmeras para quem está começando na fotografia de acordo com o orçamento que você tem. Então você pode assistir esse vídeo para que você tenha ali um guia de qual câmera você deve comprar. Mas é claro que é importante que você tenha uma câmera DSLR, pois ela será o seu meio de trabalho, né? O seu equipamento ali. Algumas pessoas começam a fotografar com o celular, não é ruim, obviamente, você pode começar a fotografar com o celular, afinal de contas, a fotografia é sensibilidade, então através do celular você já começa a entender um pouco mais de enquadramento, composição. Se o seu celular tiver o modo Pro, ou seja, o modo manual, você consegue entender pelo menos um pouco ali do ISO, velocidade do obturador, diafragma. Mas é interessante que assim que possível você compre uma câmera DSLR, né? Pois é com ela que você vai aprender realmente a dominar a fotografia. Então acho importante que você, assim que possível, tenha uma câmera e também porque ela será o seu principal equipamento de trabalho, né? Será a câmera DSLR. É interessante ter a câmera e depois, assim que possível, você fazer um investimento numa boa lente fotográfica. Principalmente se o seu foco na fotografia é fotografar pessoas, né? É fotografia de retrato. Então eu diria que esse é o primeiro passo para começar na fotografia, né? É ter uma câmera DSLR. E o segundo passo para começar na fotografia é aprender técnicas fotográficas, né? Aprender mais sobre a fotografia. Quando a gente está começando na fotografia, a nossa preocupação maior é com o equipamento. Isso é muito natural. Eu já fui iniciante e eu passava horas pesquisando câmeras, lentes e namorando aquelas câmeras, sonhando em ter uma câmera avançada. Na época, a minha câmera sonho de consumo era a Nikon D800. Eu amava essa câmera. Eu consegui realizar esse sonho, inclusive, um tempo depois, mas era meu sonho ter uma câmera como essa. Inicialmente, eu acabei comprando uma câmera mais básica. Na época eu usava Nikon. Hoje eu uso Canon, mas na época eu usava Nikon. E depois, quando passou um tempo, eu saí de um emprego que eu trabalhava na época e com o valor que eu recebi na saída desse emprego, né, com a indenização que a gente recebe, eu comprei uma câmera D800. Então eu usei a minha rescisão desse emprego para comprar a minha câmera sonho de consumo. Então isso é muito natural, a gente fica muito empolgado com os equipamentos na fotografia. Mas eu acho que é muito importante que vocês aprendam as técnicas fotográficas, né? Fotografia é sensibilidade e técnica. Técnica para dominar o seu equipamento, para saber dominar os 3 pilares da fotografia, né? Que é o ISO, velocidade do obturador e diafragma. É através disso que você vai dominar a luz na fotografia. Então isso é fundamental, o fotógrafo precisa dominar isso muito bem. Então,
Eu acho muito importante que você se preocupe com isso para você começar na fotografia, né? A aprender essas técnicas de iluminação, a aprender técnicas de composição, por exemplo. A composição é fundamental. Os melhores fotógrafos do mundo, por exemplo, têm composições incríveis, como o Sebastião Salgado, por exemplo, que é um grande mestre da fotografia. As fotografias dele são conhecidas por ter composições perfeitas, que parecem pinturas. Então, todos os bons fotógrafos têm um domínio da composição. Então, estude técnicas de composição, técnicas de iluminação na fotografia, saiba dominar a luz natural e a luz artificial na fotografia. Então, tudo isso é importante que você aprenda para conseguir começar na fotografia e ir evoluindo os seus trabalhos aos poucos, né? A gente não começa com um trabalho incrível, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, mas é interessante que você estude a fotografia, né? Estude tudo que envolve a fotografia para que você consiga evoluir o seu trabalho. Inclusive, eu tenho um curso de fotografia onde eu ensino tudo isso, desde o básico a como você dominar o seu equipamento, das configurações básicas, né, como os 3 pilares da fotografia, até as configurações mais avançadas, sobre composição. As aulas de composição no meu curso são incríveis. Eu ensino técnicas muito eficientes de composição para ajudar a melhorar a sua composição na fotografia. Isso é fundamental, o fotógrafo ter uma composição boa. E principalmente técnicas de iluminação. Eu foco bastante na luz, porque fotografia é iluminação. Eu evoluí muito mais o meu trabalho quando eu passei a investir em equipamentos de iluminação e a aprender técnicas de iluminação. Inclusive, foi quando eu me dei conta que eu precisava melhorar a minha iluminação, que eu consegui fazer com que o meu trabalho crescesse aqui na cidade onde eu moro. Eu comprei novos equipamentos de iluminação e aprendi novas técnicas de iluminação, e foi a partir daí que o meu trabalho cresceu. Dominar a iluminação na fotografia é fundamental se você quer crescer o seu trabalho na fotografia. E tudo isso eu ensino no meu curso. E além de ensinar tudo o que você precisa para se tornar um fotógrafo profissional, eu ensino tudo o que você precisa fazer para começar a vender os seus primeiros trabalhos. Ou seja, tudo que eu fiz para transformar a fotografia num trabalho lucrativo. Hoje eu vivo da fotografia, tenho um bom posicionamento no nicho de fotografia que eu atuo aqui na cidade onde eu moro, e tudo isso eu ensino no meu curso, né? Como você transformar a fotografia num negócio de sucesso. Como atrair os seus primeiros clientes, como crescer o seu trabalho. Então, se você tem interesse em aprender a fotografia e começar da forma certa, clica aqui embaixo para conhecer o meu curso, né? Fotografia Descomplicada, onde você vai aprender do zero ao avançado. Bom, e o próximo passo para você começar na fotografia, que é uma das coisas que eu acho mais importantes e que muita gente ignora, muita gente que está começando na fotografia, que é escolher um nicho na fotografia. Eu sei que essa fase inicial, onde a gente está começando na fotografia, é confusa, a gente não sabe com exatidão qual é o nosso nicho na fotografia. Nicho é a área que você vai atuar na fotografia, né? Se é fotografia de eventos, fotografia infantil, normalmente as pessoas começam fazendo tudo, todo o trabalho que aparece. Mas mesmo que você não saiba qual é o seu nicho ainda, é interessante que você foque no tipo de trabalho, porque você vai começar a atrair um público mais específico e isso vai te ajudar a crescer nessa área. Quando você determina um nicho na fotografia, você se torna especialista nisso. Por exemplo, se você tem habilidades em fotografar criança, talvez um nicho interessante para você é fotografia infantil, porque você tem uma habilidade natural em lidar com crianças. Então é interessante você focar nesse tipo de fotografia, fazer mais trabalho como esses, né? Você precisa montar o seu portfólio, então você convida mães que têm a criança para oferecer um ensaio e focar o seu portfólio, o seu trabalho nesse tipo de fotografia, porque você vai se tornar especialista nesse tipo de fotografia e isso vai te ajudar muito. Isso faz muita diferença. As pessoas gostam de contratar especialistas. Eu já percebi isso por experiência própria. Quando eu me especializei numa área, o meu trabalho cresceu muito mais rápido. Então é uma dica que eu deixo aqui para vocês que muita gente ignora. E, inclusive eu vejo fotógrafos que estão há anos no mercado e até hoje não vivem da fotografia. Tem a fotografia como um segundo trabalho. Eu acredito que a maioria deles gostaria de viver da fotografia, mas não vive, porque não tem um nicho específico. É aquele fotógrafo que atira para todos os lados.
São dois principais motivos para isso acontecer. É não ter um nicho específico e não procurar evoluir o seu trabalho, aprimorar as técnicas fotográficas, técnicas de iluminação. Por isso que eu acho tão interessante que você busque esse conhecimento e também que você escolha um nicho específico na fotografia. Mesmo que você não tenha um determinado ainda, né, um nicho definido, mas foque em um tipo de trabalho. Isso vai te ajudar a saber qual é o seu nicho na fotografia e quando você tiver um nicho definido, você vai crescer muito mais rápido na fotografia. Porque fica muito mais fácil você divulgar o seu trabalho para pessoas de um determinado nicho. Porque essas pessoas normalmente elas se unem. Fica mais fácil dela indicar o seu trabalho. Por exemplo, hoje eu trabalho com newborn, fotografia de família. Então muitas mães que compram o ensaio comigo conhecem outras mães também. Então isso é muito comum. Por exemplo, se você faz fotografia de formandos, se você é especializado em fotografia de formatura, é natural que a pessoa que está se formando conheça outras pessoas que vai se formar, porque isso faz parte da vida, são fases da vida. E o fotógrafo fotografa fases diferentes da vida das pessoas. Então é natural que isso aconteça, né? Que aquele determinado nicho seja unificado. Então fica mais fácil de você receber mais indicações, de você crescer mais o seu trabalho quando você tem um nicho específico. E o próximo passo para começar na fotografia é montar o seu portfólio. Hoje, o principal portfólio dos fotógrafos é um Instagram. Você precisa criar um Instagram para começar a postar o seu trabalho, para que as pessoas saibam que você é fotógrafo, né? Que você está começando na fotografia, que você está criando um negócio na fotografia. Então isso começa aos poucos. É interessante, principalmente no dia de hoje, né, na era digital, na era das redes sociais, é importante que você esteja bem engajado nas redes sociais. Então é interessante fazer reels mais criativos, reels que engajam, né, publicações que engajam bem, para que você vá construindo um bom posicionamento no Instagram e consiga alcançar cada vez mais pessoas com o seu trabalho. Então esse seria ali um passo muito importante, né, para quem está começando na fotografia, é publicar, é mostrar o seu trabalho para que as pessoas saibam que você está começando na fotografia, né, que você iniciou um negócio na fotografia. Então é isso. Se você está começando na fotografia, eu espero que eu tenha ajudado você a pelo menos traçar um rumo ali para você seguir na fotografia. E se você gosta de conteúdos como esse sobre fotografia, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Estou começando o canal agora, mas eu vou estar sempre postando conteúdo sobre fotografia e dicas para quem está iniciando na fotografia.